Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu estou aqui mais uma vez para falar sobre logística humanitária, que é o tema que a gente aqui colocou para vocês já no final de semana. Está no blog e está no YouTube também. Qual é a importância da logística humanitária? Primeiro, uma coisa muito importante, antes da gente falar da logística humanitária, é a gente conseguir diferenciar o que é logística humanitária do que é a caridade, né? Porque muita gente confunde fazer o bem com a logística humanitária. Uma coisa independe da outra. Fazer o bem a gente deve fazer todos os dias, o tempo todo. E a logística humanitária, ela é uma demanda que o ser humano tem. O que é, na verdade, então, a logística humanitária? Como toda logística, como toda operação logística, ela é um processo e tem controles e vai controlar o fluxo de materiais, fluxo de informações, fluxo de pessoas que estão ligadas a algum consumidor, ou seja, alguma pessoa que está em uma situação difícil, uma situação de perigo, uma situação de vulnerabilidade, uma situação de risco, né? Então, a logística humanitária ela tem essa função de trazer um certo conforto a quem está com algum problema e que às vezes independe. Por exemplo, hoje aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou, tem uma chuva muito forte aqui no local que eu estou. Eu quase não vejo os pequenos montes que tem aqui próximo, quase não vejo as antenas lá no Sumaré, que ficam lá nas montanhas da Tijuca e que normalmente eu consigo ver perfeitamente. Por quê? Porque o tempo está muito pesado, a chuva é muito forte. Desde a hora que eu saí cedo de manhã da minha casa, eu quase não conseguia ver o carro à minha frente, porque era chuva intensa. Aí parou um pouco e agora houve mais uma vez uma forte pancada de chuva aqui nesse bairro onde eu estou trabalhando, mas é possível que no resto da cidade tenha havido outros temporais. Então, o que a gente pensa nesse momento, quando você mora no Rio de Janeiro, quando você trabalha no Rio de Janeiro, você pensa que, poxa, vai acontecer alguma coisa, porque a gente tem muitas pessoas morando nos morros, pessoas em comunidades carentes, pessoas vulneráveis, pessoas que têm muitas vezes difícil acesso já normalmente a um transporte para levar um doente a um hospital. E num momento desse, onde comumente em uma cidade como o Rio, com um relevo muito acidentado, coisas acontecem, ou seja, desmoronamentos lá no alto dos morros, muitas vezes também ruas alagadas, rios que transbordam. Então, é nesse momento que a logística humanitária se torna extremamente importante. É nessa hora que a gente vê o que é a logística humanitária. A importância dela é, portanto, enorme. Ela existe para que essas pessoas que estão em situação vulnerável, em situação de perigo, que correm grande risco, consigam ser atendidas. A logística humanitária ela está aí quando acontecem acidentes naturais, como eu citei para vocês anteriormente, como talvez vocês tenham lido lá no nosso blog, quando coisas como aconteceram na Turquia, lá o terremoto, mas que acontece no Brasil também, ou seja, não está tão longe da gente, né? Quando acontece um grande acidente no trânsito, então a gente vê imediatamente toda a cidade se colocando ali em estado de alerta, as autoridades, os serviços de resgate, a polícia. Para quê? Para organizar o trânsito,
para atender as pessoas que se acidentaram, para tentar trazer alguma melhoria para aquele momento, para aquela situação que está ocorrendo. Quando a gente pensa, então, em logística humanitária, a gente está pensando em quê? Na logística muito mais diretamente ligada com a vida do ser humano do que a gente está acostumado. Porque quando a gente fala assim, a logística é operação, logística é estratégia, logística é transporte, mas não é só isso. Logística é o seu alimento diariamente na sua mesa. Logística é você conseguindo visitar seu parente que talvez more do outro lado do mundo. Logística é a cidade funcionando de forma organizada. Logística é uma empresa traçando uma estratégia para melhorar, para conseguir alcançar objetivos. Logística é muita coisa. Logística está diretamente ligada com a vida do ser humano e principalmente em situações de tragédias, em situações difíceis, em situações mais complicadas. Então, a importância da logística humanitária é atender aquelas pessoas que estão em dificuldades, é salvar vidas, é se envolver naquele momento difícil, naquele momento de vulnerabilidade das pessoas, né? Ela vem crescendo muito, por quê? Porque a gente vê que a natureza atualmente vem se mostrando muito forte contra, talvez vamos dizer assim, contra os nossos planos. Não são nossos planos, né? Mas a natureza ela vem sofrendo muitas modificações e acontecem alguns acidentes. Também, muitas vezes, nós é que não estamos preparados para conseguir realmente lidar com alguma situação mais complexa. Nós, às vezes, saímos, por exemplo, para fazer um passeio numa trilha ou para fazer uma escalada e não estamos totalmente preparados para isso, seja fisicamente, seja materialmente, não temos os recursos necessários ou não verificamos a previsão do tempo como deveríamos e somos aí tomados em algum momento de surpresa por uma chuva muito forte, uma tempestade. Pessoal que gosta de escalar lá no Nepal, né, que vai subindo uma nevasca ou um frio mais forte do que consegue suportar. Não conhecemos a região de floresta onde entramos e aí ficamos lá. Quantas vezes no Rio de Janeiro mesmo nós vimos pessoas perdidas na Floresta da Tijuca, uma floresta urbana, uma grande floresta urbana de mata fechada, onde nós temos animais, onde nós temos diversos perigos que podem realmente afetar alguém que não conheça esse local e que vá passear. Eu peço desculpas a vocês porque tem alguns barulhos incidentais que a gente aqui na escola está em obras, mas eu não tenho outro momento para gravar esse vídeo, então eu preciso arriscar esse momento exato. E a chuva que caiu agora, ela realmente me inspirou a gravar e, como vocês sabem, eu tenho o dia inteiro tomado, né, de trabalho, mas isso é algo bem importante. No vídeo passado eu falei com vocês que a logística humanitária ela cumpre algumas outras funções também quando ocorrem desavenças entre países, né, onde a gente está vendo aí lá na Europa algo bastante grave ocorrendo ou entre as populações, por exemplo. Ontem a gente viu algumas notícias, pôde-se ver nos noticiários internacionais que Israel teve aí uma confusão muito forte de alguns imigrantes lá em Tel Aviv. Eles começaram a discutir e entraram em confrontos diretos
Então a logística humanitária ela tem a ver com isso também, porque ela tem que fazer o resgate das pessoas que se feriram lá naqueles confrontos, foram 160 pessoas, se não me engano, lá em Israel. Israel vive, por exemplo, sempre em alerta. A logística humanitária lá é muito importante, porque retira pessoas feridas de uma situação onde ocorrem ataques, né? Uma briga constante lá entre Israel e a Palestina, Israel e outros países árabes. Então, nessa hora, a logística humanitária é muito importante. Quando uma pessoa pensa numa guerra ou em um ataque, qualquer que seja, a uma cidade, ou, por exemplo, a uma escola, como nós temos visto por aí, mundo afora e no Brasil, infelizmente, a pessoa pensa logo soldado, polícia, mas quem organiza tudo isso? Quem é que diz quanta gente precisa para salvar essas vidas, para melhorar o atendimento, para fazer com que os veículos cheguem, para ter todo o equipamento, todos os suprimentos médicos? Quem faz isso? Exatamente a logística humanitária, né? Logística nunca deixa de ser logística, tá? É muito importante que a gente compreenda isso. Logística será sempre logística em qualquer situação e estará sempre prestando um serviço muito importante, né? Então, o que a gente tem aí dentro da logística humanitária como os 3 pilares mais importantes? A preparação, é preciso estar preparado. Para quê? Para dar uma resposta em caso de algum acontecimento. Então a gente tem a preparação e a resposta, e a gente tem a recuperação. Ou seja, eu tenho que me preparar para os acontecimentos, eu tenho que responder às demandas que decorrem dos acontecimentos, e eu preciso traçar um plano de recuperação antes mesmo das coisas acontecerem. Quando houve o tsunami no Japão, quando houve o terremoto na Turquia, você viu nos noticiários como estava essa preparação, qual foi o poder de resposta nesses países e a recuperação. Quando a gente teve em Friburgo aquela inundação terrível, como foi essa preparação? Estávamos preparados para atender aquelas pessoas lá na região de Serra do Rio de Janeiro? A resposta, quanto tempo demorou para acontecer essa resposta? E a recuperação da cidade de Friburgo? Como aconteceu, qual foi o resultado, quanto tempo demorou. Essas coisas são as que a gente tem que pensar quando a gente pensa em logística humanitária. Elas são das mais importantes, são os 3 pilares que sustentam então a logística humanitária, e é algo que é muito importante a gente pensar sempre. Nós moramos num país tropical, e no país tropical a gente tem que prever determinadas situações, não é? A gente tem que se preparar com materiais, a gente tem que responder imediatamente em caso de um acidente com ventos, como a gente tem volta e meia aí no sul do Brasil. A gente está tendo muitos ciclones subtropicais que afetam demais a população. Então, o tempo de resposta que nós temos tido, isso que nós precisamos avaliar. E a recuperação. A gente sabe que no sul do Brasil, algumas cidades conseguiram se recuperar até que bem rapidamente. A gente sabe que Friburgo hoje também voltou a funcionar bastante bem, mas e o resto? E todas as coisas que podem acontecer? E as guerras que estão acontecendo no mundo? Será que esses países conseguem se recuperar rapidamente? Será que existe como entregar uma resposta rápida para essas pessoas, para os soldados, para as famílias, para aqueles que fugiram dos locais? A gente viu nos noticiários internacionais o que acontecia. Nós vimos pessoas aos milhares fugindo
das zonas afetadas. E nós vemos que a recuperação desses locais, devido a uma resposta que não pode ser imediata, porque estão aí em clima de guerra, será muito difícil. Como será que nós vamos resolver isso? Afinal, essas são as perguntas que estão aí muito fortes no nosso dia a dia atualmente, na era em que vivemos. Estamos na era da inteligência artificial, temos altíssima tecnologia e vemos inclusive essa altíssima tecnologia funcionando perfeitamente bem em termos de guerra. A gente vê drones de madeira. Você já pensou um drone de madeira carregado de explosivos de altíssima capacidade? Pois é. Então a gente tem que se preparar. A gente tem que ter um planejamento para ter resposta rápida para todas as coisas e a gente precisa ver qual será o nosso tempo de recuperação. Sempre. Nesse momento em que a chuva começa a se tornar mais forte novamente, eu fico pensando, será que as pessoas estão preparadas? A resposta dos nossos órgãos, aqui no Rio de Janeiro, os órgãos públicos que atendem essa área da logística, ela vem sendo muito rápida. A recuperação é sempre mais complexa. Mas será que cada um de nós também não tem alguma responsabilidade sobre isso? Sobre como facilitar essa resposta? Sobre como trazer alguma coisa para que essa recuperação seja mais rápida? Afinal, todos nós fazemos parte de tudo que acontece nesse país. É bom que a gente saiba, é bom que a gente lembre e que a gente não fique só na caridade, mas que a gente consiga entender que essa é uma função da logística e que nós podemos melhorar sempre. Então, até a próxima e a gente volta aí para explicar um pouquinho mais na próxima semana sobre o que é a logística humanitária. Tudo de bom para vocês. Nos vemos.